Na verdade, eu não sei se eu estou confuso ou uma força maior me inspirou a fazer uma segunda parte sobre o oculto e profundo das emoções fraternais. Eu acredito que vocês gostaram da primeira parte, então se prepare para a segunda parte agora. Para todo homem pensador que se preze, tem que ter uma agendinha dessa. Eu sei que está um pouco meio surrada, né? Mas quem quiser me dar uma nova de presente, estou recebendo. Para anotar seus pensamentos mais profundos. E hoje eu quero ministrar em Mateus 22, do 37 ao 40. Por que eu decidi fazer uma segunda parte sobre sentimento fraternal? Por causa de uma situação que aconteceu comigo, que eu tive que tomar uma decisão. Na verdade eu tomei e voltei atrás. Eu tenho uma amizade específica que eu tive muito contato numa época, e por causa da distância, de algumas responsabilidades, a gente só tem acesso pela internet. Mas tem algumas pessoas que têm dificuldade, né, de enraizar a fraternidade pela internet. É como aquele ditado: você tem milhões de seguidores, mas na DR você não consegue, né, firmar, fortalecer uma amizade. Ainda não, a internet ainda não tem essa capacidade, fica muito superficial. Mas eu tento usar a internet de forma benéfica para alcançar várias pessoas o mais possível, para gerar cura no emocional delas. É por isso que hoje eu estou aqui ministrando aqui para você. Eu tenho certeza que a ministração de hoje você vai se identificar, porque é uma situação que não tem como escapar. Todo mundo passa por situações semelhantes. Essa amizade eu me preocupo, sim, eu amo essa amizade, eu me preocupo. Mas como eu não estava sentindo reciprocidade, e eu mostrando sempre o tempo todo, eu mantendo voluntariamente que eu te amo. Para quem não me conhece e para quem me conhece sabe que eu sou muito intenso nas emoções. E eu não tenho papo na língua. Quando eu amo, quando eu odio. Mentira. Quando eu odeio, eu tento falar com Deus e falo assim: Senhor, por favor, me ajuda. Me ajuda. Até eu não consigo me declarar inimigo de ninguém, mas emoções negativas é natural na vida dos seres humanos, porque somos imperfeitos, isso é natural disso, né? E quando eu estava prestes a decidir essa amizade, mesmo já ter mandado mensagem esses dias, mas não ter retorno, né? Abrido o coração, mostrado que tem acesso à minha pessoa, à minha ajuda, mas não deu resultado, frio. E eu falei assim: vou jogar o chapéu, eu vou pendurar a chuteira, não tem mais o que fazer. Aí Deus falou assim: não, olha a situação, repara o histórico dessa pessoa. Aí eu reparei. O que Deus me ministrou, que eu não posso falar muito a respeito do assunto, porque é muito confidencial, é que essa pessoa deve ter uma sensação, um sentimento de orfandade. E eu quero ser muito para essa pessoa. Na verdade, já me declarei para essa pessoa como um pai espiritual. Eu tenho aquela sensação de zelo, de cuidar, né, de tratar. Mas tem pessoas que tem algumas pessoas que são permissíveis, tem outras pessoas que não são permissíveis. Gosta da sua companhia, eu sinto que esse é um amigo, gosta da minha companhia, gosta da minha pessoa, mas ele se limita, ele se restringe, ele não fala, o coração sangra, tem os machucados, mas não se revela, é muito complexo. Aí isso me dá um pouco de injúria, isso me dá um pouco de desconforto, porque eu sou tão assim transparente, liberal assim em questão das palavras, de demonstração, que eu encontro uma pessoa oposta de mim, eu fico com um taco de ansiedade. Mas se Deus falou assim: os próximos capítulos podem ser favoráveis para você, aguarde e espere. Então eu vou aguardar e esperar. Eu já passei a fita de que a pessoa pode encontrar meu ombro amigo sempre, né? Então voltamos para o assunto original. Eu quero falar sobre o amor e sobre as suas divisões. Ai, o amor tem divisões. Como é que tem? Isso está na Bíblia. Vamos ler junto comigo a primeira divisão. Em Mateus 22, 37 até o 40,
Vamos ler até o 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Isso quer dizer o quê? A maior parte do bolo, é a maior parte mesmo. Não é a terça parte do bolo, não, é a maior parte do bolo do seu amor tem que ser dedicado a Deus. Deus tem que estar acima de tudo, de todos os princípios, do seu amor, acima do seu amor que você tem pela sua mãe, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu esposo, sua esposa, pelo seu cachorro, pelo seu papagaio. Deus tem que estar sendo o centro do seu amor fiel e eterno. Mas em seguida fala, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo. Aqui já está demonstrando da divisão do amor. Primeiro a Deus e segundo o seu próximo. Olha só que interessante. Sabe que a gente chega no amor ao próximo? O próximo ele se divide. E se divide, como assim? Porque o seu próximo é primeiramente você se inclui como seu próximo. Você não pode se descuidar, você tem que se amar, você tem que estar com seu corpo, beber muita água em tempo dessa onda de quintura, desse vapor quente, tem que se amar cuidando do seu corpo, se tratando bastante, comendo muitas verduras, se preocupando em não ficar acima do peso para se tornar uma pessoa muito obesa, cuidado para não ficar com uma locomoção mórbida, sempre fazer exercícios, né? Cuidado com o exagero do açúcar para não afetar a visão, nem ter diabetes. Tem todos esses requisitos que você deveria se preocupar por questão de amor próprio. E também mental. Você não pode se preocupar só com o lado físico, tem um lado mental. Como é que eu cuido do meu lado mental? Tem vários profissionais aí dedicados que fizeram 5 ou 4 anos de faculdade para ser psicólogo, psiquiatra. Tem gente que vive a vida empurrando essa área da saúde de qualquer jeito e não sabe o tanto que tem lixo emocional acumulado dentro de si. E eu olho para algumas pessoas e já noto, cara, essa pessoa está precisando de terapia. E não adianta, se eu for confrontar essa pessoa, vai gerar guerra, porque o doente, o primeiro processo da cura, ele reconhecer que ele está doente. E então ele vai procurar forças para atrás de um profissional. Isso é amor próprio. Eu quero te orientar, olhe para dentro de si e veja se você não tem lixo emocional. Porque eu mesmo, que me dedico tanto a essa área, eu tenho isso. Eu tenho um específico que está tão difícil de reciclar, mas Deus vai me dar graça. Deus tem me dado graça, a palavra certa é essa, né? Então o amor ele se divide. E não especificamente só em ti, primeiramente em você. O amor ao próximo divide a sua família ao próximo, os seus amigos é o seu próximo, a sociedade em si é o seu próximo. E sabe aquela pessoa que você atura todos os dias à força, porque tem convívio contigo por causa do trabalho? Ele é o seu próximo. Lamento lhe dizer, mas você tem que amar. A palavra diz que a gente tem que aturar uns aos outros e amar também aos que nos perseguem. Ele é seu próximo, viu? Fique bem anotado. Você tem uma caderninha desse jeito aqui? Pois já anote aí, tá bom? Tá, continuando. O que eu quero falar sobre essa deficiência? Vamos só uma pequena parábola. Um adolescente, ele determina que vai cair de cabeça nos estudos para ser promissor e ter uma vida de sucesso na área profissional e na financeira. E a partir daí ele projetar literalmente um casamento e famílias, para que ele possa ter base financeira suficiente para sustentar com honra a sua família. Quem dera ser todo adolescente pensar desse jeito, né? E no decorrer desse percurso não é que dá certo?
essa criatura está certa, os seus ideais são alcançados fielmente. Porém, ele se sente que ele ama muito as pessoas que estão ao redor dele, ele se sente que também é muito amado. Mas ao mesmo tempo ele se sente sozinho, ele tem um amor da esposa, ele tem um amor dos filhos, ele tem um amor da sociedade, ele tem um amor dos amigos. Não tem guerra com ninguém, é só paz, mas mesmo assim ele se sente sozinho. É uma sensação que o persegue, que o enfada e que ele não descreve. Aí eu te revelo, se você se identifica com isso, é porque está te faltando a entronizar no primeiro mandamento, meu lindo, que diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É aí que está faltando, essa maior parte do bolo você não tomou posse. Está precisando você ter um encontro verdadeiramente com Deus para você ser literalmente saciado. Não adianta você ter o amor, acesso do amor da sua família, dos seus amigos, da sociedade. O primordial você perdeu. É muito melhor você ter simplesmente só o amor de Deus te nutrindo. E mesmo que sua família te esqueça, a tua mulher te abandone, a sociedade queira te lixar, mas Deus te amando, meu filho, você já tem tudo que você precisa. Agora vamos para uma outra palavra para explicar ainda melhor com mais ênfase uma outra situação. Você está bem com Deus. Nossa, você é um homem de Deus que põe aquela palavra de Deus debaixo do braço. Não falta um dia na igreja. Tem a palavra de Deus na ponta da língua. É eloquente. Faz bem e caridade do lado do avesso. Todo mundo te conhece como o anjo personificado na terra. Porém, você carrega dentro do seu coração uma situação que você ainda não conseguiu digerir. Você magoou um amigo. Nossa, você magoou uma amizade muito importante. E você é o culpado. E por causa da vergonha, da dor e do medo de chegar na pessoa e pedir perdão, com medo de não saber como é que vai ser a reação da pessoa que você agrediu. Não sei que tipo de agressão foi, tipo verbal, foi intencional, não intencional, não importa. Há dentro de você uma ferida para ser curada. Você está bem com Deus, você está bem com sua família, você está bem com a sociedade, mas numa parte do bolo que se trata de fraternidade, você está em desfalque. A sua felicidade está em desfalque. Você está feliz em todos os âmbitos, mas na parte fraternal, o coração dói. Às vezes você vai dormir e você carrega esse peso. Às vezes você está no trabalho, na agitação, vem um fantasma te assombra com esse passado que te machuca. E tudo que você faz em algum episódio da vida, esse fantasma vem te assombrar. E você não consegue digerir. Isso é tão desconfortável. Isso é tão ruim. E você precisa dar um jeito para lidar com isso. É necessário você agir de alguma forma. Então isso quer enfatizar o quê? A nossa felicidade está em a gente se preocupar em reajustar toda essa amplitude, toda essa divisão do amor. Você vai se sentir amplamente amado quando você está bem reconciliado entre você e o céu, quando você está bem reconciliado entre você e a família, entre você e os seus amigos, entre você e a sociedade, entre você e você mesmo. Isso é a totalidade do amor. Eu quero falar aqui a segunda parte, que também é muito interessante. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desde 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você ouviu mesmo a palavra dependem. Uma pessoa que depende de algo é tipo um parasita que precisa daquilo para sobreviver. O que o ser humano depende para sobreviver? Podemos citar a água. Se você ficar no máximo, digamos, 7 dias sem beber água, eu acho que o seu corpo já vai começar a desfalecer. Então, querendo ou não, você é parasita da água.
Eu me lembro de um ensinamento do Augusto Cury, que eu gosto muito dele, quem quiser pode também acompanhá-lo. Ele fala assim: se você quer fazer um elogio a alguém, que faça elogio em público, referente a essa pessoa. Mas se caso você quer exortar um amigo em amor, chame ele em particular e fale só com ele. E a palavra do Senhor também nos instrui que não podemos envergonhar nosso irmão. A própria palavra fala, nas recomendações da carta de Paulo, que quando você vê um irmão fazendo algo de errado, que você chegue até ele e o exorte em amor. Por que temos que agir dessa forma? Quando você elogia uma pessoa em público, você está gerando vida dentro daquela pessoa que está recebendo aquele elogio. Aquela pessoa está se mexendo, está sendo curada, está aumentando os seus valores. Mas quando você o exorta de forma envergonhosa na frente de outras pessoas, você está gerando morte naquela pessoa. E nós não nascemos para ser agentes de gerar morte em ninguém, mas para gerar vida. Porque assim como Cristo falou, vocês farão coisas maiores do que eu, isso também implica da gente gerar cura, de gerar vida. Tem gente, como diz um ditado chinês, que fala: quando morremos fechamos os olhos, mas tem muita gente viva de olhos fechados. Eu quero dizer que essa pessoa que talvez está do seu lado, ou um amigo de muito tempo, você vê que ele está com vida, mas a alma dele está de luto. E são poucas as pessoas que conseguem ver o cene de uma alma que está morta. E tem muita gente, às vezes até você que está escutando agora, você deve estar com a alma morta. Mas eu quero dizer que a partir desse momento, essa palavra vai entrar na sua alma, vai entrar nessa raiz do mal, expulsando e te trazendo vida na autoridade do nome de Jesus. Então, quando a gente tem que instruir uma pessoa, que a gente não seja agressiva e nem manifeste isso em público para a pessoa não morrer por dentro. É por isso que aqui diz que ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os profetas têm que entrar nessa linha do amor ao próximo. Uma vez um amigo meu recebeu uma profecia dentro da igreja. O profeta foi muito hostil e falou de uma situação tão constrangedora que aquele rapaz nunca mais voltou para a igreja, porque aquele profeta ele não agiu nessa cultura. O profeta recebeu a revelação de Deus que é constrangedor para aquela pessoa, tinha chegado para ela em particular e falou: Deus me falou disso, muito pessoal sobre a sua vida. Do que falar essa vergonha da pessoa X em público. Então os profetas têm que andar de acordo com isso. E a lei? A lei é aquela lei de Moisés. O profeta recebeu a revelação de Deus que é constrangedor para aquela pessoa, tinha chegado para ela em particular e falou: Deus me falou disso, muito pessoal sobre a sua vida. Do que falar essa vergonha da pessoa X em público. Então os profetas têm que andar de acordo com isso. E a lei? A lei é aquela lei de Moisés. A lei tem que andar também nesse sentido do amor ao próximo, agora tem que andar. Mas antes andava, na época de Moisés, andava não. Naquela época, era a dispensação de quem atuava fortemente, era o próprio Deus. Eu só vou dar um exemplo. Quando Davi estava andando com a arca da aliança, teve um que estava segurando, porque tinha alguns homens que carregavam a arca. E um desses homens deixou escorregar a arca, e quando ele tentou pegar a arca, ele foi fulminado e morreu. Só para te falar que qualquer descuido naquela época era motivo para a pessoa ser fulminada da terra. A lei não permitia imperfeição de forma alguma. A lei era bastante rígida, ela não perdoava. Essa lei dessa época, ela não estava
ligado na preocupação do amor ao próximo. Mas por que mudou agora? Porque agora nós temos o Cristo. O Cristo que mudou, digamos, não mudou, ele alterou um pouco essa situação. Quando Cristo, se propôs em morrer pela humanidade, ele não fez com que houvesse desvalorização da lei. Não, a lei ainda está em valia, porém, num processo um pouco mais lento. A lei ainda mata, mas agora a lei ela bate de frente com as chagas de Cristo, com o amor de Cristo. Cristo está o tempo todo com a sua graça intercedendo por nós, porque ele é nosso advogado. Então a lei ela fica neutralizada. Mas como tudo, as escolhas que a gente faz tem consequência, tudo também tem um limite. É isso que eu quero falar para você. Então hoje a lei, por causa do amor, por causa do sangue de Cristo, a gente tem uma lei mais amorosa, uma lei abençoada pela graça de Deus. Então hoje, tanto a lei como os profetas têm que estar fundamentado na lei do próximo. Tem que estar nessa visão. Se não estiver nessa visão, está fora dos parâmetros. Porque a gente não pode divulgar um Deus que amedronta, um Deus que causa pavor, um Deus que causa um terror. Porque uma verdade eu vos digo, Deus está muito mais propício em amar, em resgatar, em transformar, do que castigar, amputar, retalhar e fulminar. Porque quando Deus olha para a humanidade, ele não vê nem eu nem você. Ele vê o sacrifício do Filho. Por causa do sacrifício de Cristo é que nós somos aceitos. Então o maior mandamento é amar a Deus, e segundo é o nosso próximo. Quando a gente ama o nosso próximo, atua o nosso próximo, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito. Para finalizar, eu quero contar um último caso. Eu tenho uma amizade chamada Jéssica, mas a nossa amizade não tem uma grande afinidade, não somos tão próximos assim. E eu sei que ela está passando por uma barra muito pesada, porque ela errou fortemente com a irmã dela. Então aí há uma cicatriz na alma dela, algo que corrói, que corrompe. E eu fiquei sabendo que ela está muito doente da alma, e eu não posso chegar e nem falar nada. E eu me questionei, como é que eu faço agora? O que eu faço agora para poder ajudar? Eu me questionando. Aí eu falei assim, fulana era amiga da Jéssica, a Carol, muito amigas. Eu lembrei, é mesmo, era muito amiga, mas não são mais, porque a Jéssica também errou com a Carol. Jesus, a Jéssica está com problema na família e no âmbito de amizade também. Ela está com essas duas situações, nessas duas partes do amor, dessa separação do amor. Está complicada a situação da Jéssica. Mas eu me lembrei que a Carol é uma pessoa acessível, fácil de perdoar. Me lembrei de alguns episódios na vida de Carol em que ela perdoou com muita facilidade algumas coisas na vida dela. Ela soube lidar muito bem. Sei que o impacto negativo que a Jéssica fez na vida da Carol não foi fácil. Mas eu vou conversar, pegar na Carol e vou falar, Carol, você é a única pessoa de acesso que tem a Jéssica para ela te ouvir. A Jéssica está passando por isso, e ela está muito doente da alma. É preciso deixar as indiferenças de lado e alcançar essa alma. Eu sei que ela não vai se abrir contigo de antemão, mas pelo menos mostra seu amor fraternal. Pelo menos mostra que você está presente, que ela está sendo acompanhada, assistida, que ela não está abandonada. Por que eu estou falando isso? Como é grande a importância do perdão. É fato que em algum momento você vai machucar alguém. E é fato que em algum momento você vai ser machucado.
É claro que alguns casos específicos que você perdoa e a pessoa insiste em te voltar a machucar, eu te aconselho, não guarde nem raiva nem rancor, mas se afasta. Se afasta daquilo que é tóxico e daquilo que gera doença, que é aquilo que te adoece a sua alma. Pode se afastar, mas se afaste de forma liberal e saudável. Então, nesse caso específico da Carol e da Jéssica, a gente tem que zelar pela vida da Jéssica. Porque quantas pessoas ultimamente não estão se entregando para a depressão e pode efetuar até uma ação mais trágica. Nós temos que pensar sobre isso. Então eu estou dando esse pequeno relato para você acordar. Acordar primeiramente no amor incondicional de Deus e segundo, na importância dessas divisões do amor ao próximo. Zele de todos os campos desse amor, do amor a si mesmo, do amor à sua família, do amor aos seus amigos, do amor à sociedade, que você tem que até aturar aquele chato, que está no mesmo seu campo de trabalho, aquele chato, que você tem que aturar dentro da sala de aula. Então eu fico aqui e que vocês possam ter gostado dessa administração. E não se esqueça, curta esse vídeo se você foi edificado. Compartilha para que eu possa ter mais seguidores, para que possam ter muito mais pessoas sendo curadas. Obrigado.